mãozinhas com coisinhas legais e bonitinhas. Vocês viram que nesse meio tempo a gente lançou 3 modelos de camisetas? Uma delas é essa aqui, da Chitara do Thundercats. Entra lá na Movic Store e vê esse modelo e outros 2. Chega de conversa e vamos pra maquiagem de hoje. Sim, tartarugas ninja. Pra maquiagem eu usei o verde das tartarugas e o roxinho vem na máscara do Donatello. Se tu quiser saber como eu fiz, continua assistindo. Eu começo aplicando uma sombra cremosa branca em toda essa região acima da pálpebra móvel até chegar na sobrancelha. Essa base branca, ela vai servir como primer e vai ajudar na pigmentação da sombra também, ela vai ficar mais intensa. Para espalhar, eu vou dando batidinhas, que isso faz com que o produto assente melhor na pele e fique mais uniforme. Com um pincel mais fininho, que tenha mais precisão, eu vou pegar a sombra roxa e vou marcar o meu côncavo. O côncavo é onde afunda o pincel ali, abaixo do ossinho que a gente tem na região e acima dessa dobrinha do olho. Eu vou depositando a sombra sem esfumar muito, para ficar bem marcado mesmo, para ficar uma linha marcada mesmo. Com um pincel mais fofinho de esfumar, eu vou pegar uma sombra roxa mais clara e vou esfumar essa sombra roxa mais escura, que a gente já aplicou para formar o degradê. Sempre com a mão bem leve, bem suave, movimentos de vai e vem. Uma dica para facilitar o trabalho é segurar o pincel mais na ponta, que assim a gente coloca menos pressão na hora de esfumar. Outra coisa que facilita é que essa sombra é cintilante, então automaticamente ela já desliza melhor e fica menos manchada. Mas mesmo assim, ainda tem que esfumar bastante. Com uma sombra branca, eu vou iluminar essa região abaixo da sobrancelha e vou trazer um pouco também para esse canto interno ali também para iluminar, porque eu tenho essa região ali mais fundinha. Se esse não é o teu caso, pode passar essa parte. Eu volto rapidinho com o pincel de esfumar um pouquinho da sombra roxa clara e dou uma reforçada ali no esfumado que se perdeu um pouco com a aplicação da sombra branca. Agora eu volto para aquela base branca que a gente usou no início e vou passar ela em toda a pálpebra móvel, cuidando para não invadir a região ali do côncavo que a gente já fez. Trago ela para o canto interno e também na região abaixo dos cílios inferiores, que depois vai vir sombra ali. Eu espalho ela com batidinhas, assim como antes. E não se preocupa com essa sujeira que tá ali embaixo, porque depois a gente vai limpar tudo e vai ficar tudo certo. Com uma sombra verde e um pincel de aplicar, eu vou depositando a cor por cima dessa base cremosinha branca que a gente passou antes. Eu levo ela mais ou menos até a metade do olho e cuido para ela não ultrapassar essa marcação do côncavo que a gente fez antes. Com o pincel mais fininho e com a mesma sombra, eu vou preencher ali o cantinho e vou levar ela um pouquinho para fora. O dedinho, nesse caso, ajuda a dar acabamento, a esfumar um pouquinho ali. Trago essa mesma sombra para baixo, na região inferior dos cílios, mais ou menos até a metade também. Agora vamos terminar de preencher essa parte branca com uma sombra verde mais clarinha. Eu escolho um pincel menorzinho e com as cerdas mais densas, porque ele me dá mais precisão para trabalhar nessa região que é menor. Eu cuido para não invadir a área do côncavo, onde a gente já marcou, e eu trago essa sombra para baixo também.
no cantinho, até mais ou menos até a metade, e arrasto ela um pouquinho para cima da sombra verde escura, para que a gente não consiga enxergar essa divisão entre as sombras, que a gente não consiga identificar onde começa uma e termina a outra. E na parte de cima, eu faço esse movimento vertical que é para ajudar a suavizar a transição entre as cores. Eu volto com a sombra verde clara e reaplico para ficar bem intensa. Acabou que depois de tantas sombras e tantos movimentos, o côncavo já não estava mais tão marcado. Então eu volto com a sombra roxa, com aquele pincel fininho, e reforço o côncavo novamente. Eu volto também com a sombra roxa mais clarinha e dou uma esfumada para o acabamento ficar melhor de novo. Eu esfumo, 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 esfumo mais um pouco, porque não pode ter preguiça na hora de esfumar, senão não vai dar certo. Com o cotonete eu seco a linha d'água para o lápis pigmentar e fixar melhor. Depois da linha d'água sequinha, eu vou passar o lápis roxo, e esse não é dos melhores, viu? Então eu vou aplicar bastante, várias vezes, para ele poder fixar um pouco melhor e a cor aparecer. Para aumentar a duração, eu também vou passar um pouco na linha d'água superior. E não se preocupem que isso não dói, viu? Só dá aflição. E como eu sou teimosa, se eu vejo que pode melhorar, eu volto e reforço mesmo. Se tu for fazer essa maquiagem aí na tua casa e ela não der certo de primeira, continua tentando que uma hora vai dar certo. Maquiagem é paciência e persistência. Então, uma hora vai. E esse foi o único delineador que eu achei com a cor que eu queria. Sim, ele é do Rebelde e é uma porcaria. Para fazer esse cantinho, eu gosto de puxar um pouco a pele do olho, que é mais enrugadinha, para ela ficar mais lisinha. Só tem que cuidar que depois que a gente solta, pode ficar torto. Então, atenção. Eu vou traçando fininho, com bastante paciência e um pouquinho de cada vez. Vou fazendo vários tracinhos e ligando eles depois. Agora, para fazer o gatinho, eu vou puxar uma linha fininha mais ou menos da metade do olho e vou levar ela para cima em diagonal. Eu vou engrossar da metade do olho até mais ou menos a metade do gatinho o delineador, sempre com movimentos curtinhos, para ter menos chance de errar. Agora eu vou preenchendo ali, fazendo mais ou menos uma linha reta para unir esses delineados. Acabou ficando grosso demais, então eu pego um cotonete limpo e tiro ali a região onde eu errei. Dá pra ver bem que o produto é ruim ali, porque ele sai todo esfareladinho. E tem que cuidar, porque dependendo do jeito que a gente mexe o olho, depois que o delineador seca, ele vai saindo em pedacinhos também. Então eu não recomendo ninguém a comprar. Mas o pincel dele é muito bom e certamente eu vou guardar ele para usar com um delineador em gel depois, porque ele é fininho e ele me dá bastante precisão. Sem contar que ele é rosa. Curvo os cílios com Curvex, mas sem colocar muita força. Eu passo a máscara de cílios com muito cuidado para não borrar a maquiagem, porque eu sou campeã em fazer isso. Eu tenho cílios longos, então normalmente eu borro e já tá feito. Mas com paciência, tudo dá certo. Eu gosto de depositar bastante produto na raiz dos cílios, que é onde dá mais efeito. Eu trago pouco para as pontas. Passo um pouco nos cílios inferiores. Com um lenço umedecido, eu dou uma limpada nessa região abaixo do olho. E já dou uma acertada no formato da sombra ali no final, para ela ficar mais certinha.
Essa é a base que eu usei na pele antes de fazer os olhos. E eu aplico ela nessa região ali onde eu limpei com o lencinho. Eu não gravei passando base porque, né, isso todo mundo já sabe. Agora eu aplico o corretivo para iluminar essa região e para dar ainda mais destaque para o olho. Cuidado para não passar por cima da sombra. E sempre depois de aplicar o corretivo, eu gosto de dar o acabamento final com batidinhas. Fica bem mais bonito, mais homogêneo, parece que o corretivo pertence mais à pele. Assim. Olha aí os dois olhos juntos, nem foi tão difícil, né? Antes da base eu usei primer e preenchi as sobrancelhas. Com um pó mais escuro que a minha pele, eu vou fazer um pouquinho de contorno. E depois que a gente passa a base, o rosto fica mais plano, mais uniforme e acaba perdendo os volumes. Eu marco abaixo das maçãs, naquela região onde afunda quando a gente faz a boca de peixinho, e trago para as laterais e um pouco para o maxilar, formando mais ou menos um 3. Sempre vai pegando o produto aos poucos para não ficar muito marcadão. A ideia é fazer um leve sombreado mesmo, de forma com que as pessoas não identifiquem que tem algo ali. Só que elas notem que teu rosto está mais harmonioso, mais bonito. Os olhos já estão tão coloridos que eu decidi usar um blush mais neutro e suave. Então esse não é nem tão rosado e nem tão alaranjado. Para aplicar eu gosto de dar um leve sorrisinho porque me ajuda a identificar melhor onde passar o blush. E sempre pegando de pouquinho em pouquinho para não ficar com cara de quem levou uma chinelada. Iluminador no topo das maçãs e eu passo um pouco também nas têmporas, formando um C. Eu uso o mesmo pincel que eu usei para passar o blush, só que eu uso a pontinha dele. Assim é menos um pincel para lavar depois. Eu passo um pouquinho também na pontinha do nariz para deixar ele mais arrebitadinho e um pouquinho no V da boca para deixar ela destacada. Com um lápis labial mais cor de boca, assim puxado pro rosa, eu vou contornar toda a boca e vou preencher o centro dela todo também. Isso vai fazer com que o lábio fique todo no mesmo tom e vai servir de base para o batom que vem depois. E para finalizar, eu passo esse batom, que é cremoso e hidratante, então por isso que eu dou umas batidinhas para deixar ele mais uniforme. E tá pronta a maquiagem. Gostaram dessa combinação muito louca, tanto quanto tartarugas, ninjas, mutantes, adolescentes? Dá um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de passar lá no blog para ver os produtos que eu usei no post de hoje. E não deixa de visitar o Login Store. Beijo, até o próximo!